Versículo 14 diz: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Essa ação de ladrões e salteadores estavam excluindo pessoas que precisavam do templo. Estavam excluindo pessoas que tinham necessidade de chegar ao templo. Pessoas que estavam doentes, seja espiritual, seja emocional. Pessoas que estavam quebradas na sua alma. E que tinha no templo um lugar para renovar as esperanças. Tinha no templo um local para se reerguer emocionalmente. Mas essas pessoas estavam sendo deixadas de lado, excluídas. Mas quando Jesus e aquelas pessoas que precisavam do templo começam a chegar e começam a receber as orientações, começam a se reerguer nas suas emoções, na sua alma, começam a receber cura. Outra coisa acontece, porque tem gente que não está contente. Há um descontentamento, diz o verso 15, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram. Nem todo mundo fica contente quando as coisas que estão em desordem viram a ordem. Nem todo mundo fica contente quando os excluídos agora têm condições de chegar no templo. Nem todo mundo. Então há o descontentamento da liderança. Mas outra coisa também acontece de bom aqui: há louvor. E o descontentamento são as maravilhas que Jesus faz, pessoas chegando, pessoas recebendo palavras de esperança, pessoas sendo restauradas no seu corpo, na sua alma. Mas também começa a ter canto, começa a ter louvor, começa a ter adoração. Perceba como as coisas vão se ordenando de novo, o que está em desordem. O louvor começa a acontecer por parte dos pequeninos, também dos que são excluídos, também dos que não são aceitos. Você é criança, fica para lá. Aqui é lugar de adulto, vai para lá. Aqui não é para você. Quando você crescer, quem sabe você vai poder entrar. Mas agora as crianças começam a louvar. Eu diria que as crianças e os pequeninos, no sentido de idade, mas também de posição, agora são aceitas para o louvor e para a adoração. E o louvor começa a acontecer ali naquele meio. E esse louvor acontecendo também desagrada. Também desagrada. Mas o louvor acontece. E é interessante que diz, os meninos clamando, hosana ao filho de Davi. Isto é, Senhor, Tu és rei. O Senhor veio para nos salvar. E foi uma atitude de salvamento que Jesus usou ali, agiu ali ao expulsar os cambistas, os vendedores e deixar o templo para quem realmente precisava. Porque aquelas pessoas não tinham salvação, mas foi uma atitude de salvação que Jesus realizou ali. Senhor, o Senhor veio e nos salvou, porque o Senhor é rei, o Senhor é da descendência de Davi. Nós já falamos sobre isso, e esse mesmo canto nós vemos com o povo quando Jesus entra em Jerusalém. Capítulo 21, versículo 9, e as multidões, tanto as que procediam, como as que seguiam, clamavam, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Agora as crianças também entram nesse louvor, porque as coisas estão ordenadas de novo no templo. Louvor acontece. É interessante, irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente vai perceber que no templo nós encontramos várias pessoas no templo.
nós encontramos Jesus, que é o Senhor do templo. Jesus que é o cabeça do templo. Tanto é que ele fala, a minha casa será chamada casa de oração. No versículo 13, ele é o Senhor do templo. Ele é o dono do templo. Ele é o Senhor do tempo e do templo. Nós encontramos também os líderes, que usam do templo para benefício próprio. Se sentem donos do templo. Acham que o templo tem a ver com eles. E usam do templo para se beneficiar. Tem também os ladrões e salteadores, aqueles que, em conluio com os líderes religiosos, exploram o povo. Exploram o povo. E cada um pega uma parte para si. E se enriquecem às custas do povo de Deus. Mas há também os necessitados. E o templo é para os necessitados. O templo é para as pessoas que estão passando lutas, que estão em desesperança. O templo é para as pessoas que estão passando com dificuldades, seja física, seja emocional. O templo é para essas pessoas, é isso que Jesus mostra para a gente. Jesus é Senhor do templo para ordenar essas coisas. O templo também é para os pequeninos, para as crianças e para as pessoas que não são importantes, mas para Deus são. Perceba que nessa dinâmica do templo, tudo vai acontecendo, mas o Senhor do templo vai ordenando todas as coisas. Para ter importância, quem precisa ter importância no templo? Diante disso, tudo que nós falamos aqui é que eu coloquei as reais funções do templo definida por Jesus. Por isso que eu dei esse tema. Se você ler o texto, você vai perceber que Jesus define a real função do templo pela sua fala, pelo que ele fala aqui. Jesus define a real função do templo pelo que ele faz. Sai quebrando tudo, sai expulsando tudo, sai acusando. Jesus define a real função do templo pelo que ele aceita. Quem que ele aceita? Pessoas necessitadas, pessoas quebradas, pessoas necessitando de esperança e de cura. E pessoas que o louvam, que o adoram verdadeiramente. Mas Jesus também define a real função do templo por aquilo que ele rejeita, os ladrões e salteadores. Esses são rejeitados por Jesus. Então, irmãos, diante disso que nós falamos, eu quero dar 4 funções do templo que eu vejo nesse texto. Primeira função do templo, está bem claro no texto. O templo é um lugar de oração. Essa é a função do templo. O templo é um lugar de oração. E nós precisamos resgatar isso. Durante a semana eu fiquei pensando em vez de falar o que o templo é, eu compartilhar com os irmãos o que o templo não é. Porque quando nós entendemos o que o templo não é, facilita a gente entender o que o templo é. Aí eu pensei, bom, eu poderia falar que o templo não é lugar de teatro. Pode acontecer teatro, de vez em quando pode, ninguém está dizendo que é pecado. Mas ele não é lugar de teatro. O templo não é lugar de show. O templo não é lugar de reunião. Hoje em dia você pode ver reunião disso, reunião daquilo outro. Na segunda-feira, reunião dos empresários. Na terça-feira, reunião não sei do que. Na quarta-feira, reunião do Espírito Santo. Na quinta-feira, reunião da família. O templo não é lugar de reunião. O templo é lugar de oração. De oração. Aí a gente vai naquele texto que você conhece bem. Eu vou mencionar para você citar na sua memória.
Segundo Crônicas 7,14. Consegue citar na sua memória esse texto? Segunda Crônicas 7,14. O que diz segundo Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Esse texto foi dito quando? Quando o templo de Salomão, o verdadeiro templo de Salomão foi construído e foi inaugurado por Salomão. E Salomão faz oração. E tem toda a festividade de inauguração que você vê lá em Crônicas. E no final tem essa palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nesse templo, nesse local, vou ler agora com os irmãos, nesse local, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter e ouvir, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aonde ia acontecer isso? No templo. Era no templo que o pessoal tinha que se humilhar. Era no templo que o pessoal tinha que se converter. E aí Deus ia agir favoravelmente à nação. Só que a gente não leu o verso 15. A gente leu o 14, mas não leu o 15. Olha o verso 15. Estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Templo, para Jesus, é lugar de oração. Não é lugar de espetáculo, não é lugar de promoção pessoal, não é lugar de colocar placa, templo fulano de tal, ministério ciclano de tal. Já ouviram isso alguma coisa? Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque tem. Templo não é local disso, templo é local de oração. A segunda definição de Jesus da função do templo: templo é um espaço para cura, curas emocionais e físicas. Templo não é espaço para curandeiro, para gente que quer fazer espetáculo, quer dar espetáculo. Templo é espaço que você faz igual Ana fez, lá em Samuel. Vem e chora, vem e clama, vem e diz diante de Deus: Senhor, eu estou passando isso de lutas. O que Ana fez, templo é local para isso. Mesmo que alguém olhe e fale: aquela pessoa lá virou fanática. Mas templo é local para isso. É local em que Deus quer que você aqui saia levantando a sua alma, o seu coração, saia renovado nas suas esperanças. Templo, para Jesus, é local de louvor, local de adoração. O texto diz que as crianças começaram a louvar. Eu não sei se houve reação em cadeia, mas seria interessante que houvesse uma reação em cadeia, começando de um grupo a louvar e toda a igreja comece a louvar de forma desprendida, descompromissada, de forma natural, mas que esse louvor vai tomando conta do ambiente, do ar em que nós estamos. Templo é local de louvor, de adoração. A última definição que nós temos aqui: templo é lugar para declarar que Jesus é Senhor. Não é por placa Jesus é Senhor. Mas aqui é um local para você dizer quem manda na sua vida, quem dirige a sua vida, quem é o Hosana, o Senhor, o bendito na sua vida. Diante disso, eu tenho algumas conclusões para passar para os irmãos, que é mais ou menos para fixar na nossa memória tudo o que nós falamos. Eu quero passar de forma rápida para não cansar os irmãos. A primeira é uma pergunta reflexiva. Tem outras perguntas reflexivas aqui. A primeira pergunta: se Jesus entrasse em nossos templos hoje, imagina, Jesus disse assim:
dizendo lá na eternidade: hoje eu vou visitar a igreja presbiteriana de Montemor, só fazer uma visitinha lá. E Jesus entra aqui. Se Jesus entrasse nos nossos templos hoje, o que ele diria? O que ele faria? Se Jesus entrasse. Quando eu pensei nisso, deu um certo alívio. Confesso, irmãos. Puxa, ainda bem que ele não veio, não entrou. Ele entrou lá. Aí eu pensei, não, estou errado. Ele entra. Esse é o problema. O problema é que a gente acha que Jesus não entra. E ele entra. Em quantos templos por aí, e talvez o nosso esteja incluído, Deus está repreendendo como nós estamos agindo nos templos. Aí piorou. Por isso que eu quero que você pense em termos reflexivos. Jesus entra nos templos hoje. E Jesus tem condenado muitos templos. E eu fico pensando, tomara que ele não condene o templo que eu estou, porque senão complicou para mim. A segunda aplicação é agora uma afirmação. Quando comercializamos a fé, ou exploramos a boa fé das pessoas, ou da pessoa, estamos agindo igualmente aqueles que Jesus está condenando aqui. Estamos explorando a fé das pessoas. Estamos explorando a boa fé das pessoas. Se isso tem acontecido, e tem acontecido aos milhares, a condenação é a mesma. Vocês tornaram esse local covil de salteador. O pior é que tem as pessoas assaltando os outros aí. Na maior cara dura. E assaltam os outros porque comercializam a fé. Assaltam os outros porque exploram a boa fé das pessoas. Terceira conclusão. Precisamos fazer do templo um local missionário e missional. O templo local missionário no sentido de que nós somos missionários. E a gente tem que olhar nesse texto e dizer, Senhor, que nós não caiamos no mesmo erro que esses líderes religiosos caíram. Precisamos ser missionários aqui. Quem sabe profetas uns dos outros aqui. Mas missional no sentido de que tudo que acontece no templo tem que ser para proclamar a palavra de Deus. Não para explorar fé das pessoas, não para comercializar fé das pessoas, não para vender água ungida, não para vender rosa ungida, não para vender fitinha e outras badulaques mais que acontecem por aí. Que as pessoas têm feito do templo. Por isso que os templos têm sido de novo covil de salteadores. Mas temos que ser igreja missional no sentido de que tudo que nós fizermos no templo tem o objetivo de proclamar que Jesus é Senhor. Tem o objetivo de proclamar que Jesus é Rei. Tem o objetivo de declarar aquilo que as crianças declararam aqui, Hosana ao filho de Davi. Quando o Lorival vem e fala esse hino que nós vamos cantar, esse hino fala do Evangelho, é puro Evangelho. Cante esse hino com muito fervor. Cante porque está falando do Evangelho. Pessoas estão ouvindo esse hino cantado por você. Elas estão conhecendo o Evangelho porque nós cantamos um cântico que fala da essência do Evangelho. Isso é ser missional, mas não é só isso ser missional. Tudo que nós fizermos precisa ser missional. Precisa ser para proclamar que Jesus é Senhor. Quarto, como templo que somos, pergunta reflexiva, agora pensando na gente,
que nós somos templo do Espírito Santo, né? Como templo que somos, como estamos colocando o nosso corpo ou o nosso físico a serviço de Deus? Você é templo do Espírito Santo. Mas como você coloca esse templo a serviço de Deus? Como que eu tenho colocado o meu templo a serviço de Deus? Quinta, Deus está trabalhando em nós por meio da purificação e santidade. Deus trabalha na sua vida por meio da purificação, isto é, há horas que Jesus precisa entrar na gente quebrando tudo. Há momentos que Jesus precisa entrar na gente chutando o balde, como a gente disse aqui no início. Purificando a gente, levando a gente à santidade. E você precisa dizer, Senhor, o Senhor tem todo o direito de entrar quebrando tudo. O Senhor tem todo o direito de entrar chutando tudo da minha vida. Por vários momentos, preciso retornar a essa minha oração, mas por vários momentos do meu tempo com Deus, diz, Senhor, quebrante a minha vida. Senhor, quebrante. Eu quero ter tristeza por coisas que eu faço que não te agrada. Quebrante a minha vida. Eu creio que essa é a oração que você, como templo, precisa fazer. Senhor, entra quebrando tudo. Porque o Senhor é Senhor do templo. É Senhor do templo. Não adianta você dizer assim, eu sou templo do Espírito Santo. Já viu? Tem gente que fala com orgulho, né? Sou templo. Eu não vou na igreja porque eu não preciso, eu sou templo do Espírito Santo. Para que eu vou na igreja? Quem é Senhor desse templo? Se é Jesus, ele tem o direito de entrar quebrando tudo. 3 perguntas reflexivas de novo. Estamos colocando esse templo, isto é, a nossa vida e o nosso corpo, para o serviço de Deus? Segunda pergunta reflexiva. Usamos esse templo, isto é, nossa vida e corpo, para explorar e enganar as pessoas? Estamos usando para isso, para explorar as pessoas e enganar? E a gente vem para o templo com aquela maior cara lavada? A gente vem para o templo como se nós fôssemos o santo dos santos, né? Mas durante a semana o templo nosso é usado para enganar as pessoas, para explorar as pessoas. Terceira pergunta de reflexão. Estamos colocando esse templo, o seu corpo, a sua vida, para serviços ilícitos? Uma vez, uma pessoa que começou a ler, eu não faria o que ele fez, mas ele falou comigo, ele falou para mim, mas eu entendi a fala dele. Ele falou para mim assim, pastor, eu comecei a ler a história de João Calvino. Eu estou lendo a história de João Calvino. Eu fiquei até meio sem jeito. Falei, acho que ele está lendo mais do que eu, então, porque do jeito que ele falou, ele conhecia a história de João Calvino assim todinha, né? Ele falou assim, pastor, eu acho que se João Calvino viesse hoje, ele entrava na igreja, fechava a igreja, o templo, com todo mundo dentro e tacava fogo. E eu guardei isso, né? Ainda bem que o João Calvino não veio hoje, né? Ainda bem que ele não veio hoje. Mas será que precisamos dessas atitudes extremas para realmente que as nossas vidas sejam mudadas? Quando Jesus entra em sua vida, eu volto à pergunta última. Estamos colocando esse templo, nossa vida e corpo, para serviços ilícitos? Você pode pensar em tudo quanto é serviço ilícito por aí, que aparentemente pode ser até legal, mas imoral. Tem muita coisa que nós fazemos que é legal, mas que na verdade a gente vai pensar não é moral. Eu estou chegando no final da minha conclusão de aplicação. Eu coloquei aqui, é necessário muitas vezes atitudes extremas, porque nós vamos aceitando
e nós vamos tomando decisões inocentes em nossas vidas, e com o tempo aquelas decisões que nós vamos tomando inocentes em nossas vidas passa a ser nociva e vai destruindo a gente. Eu pensei em dar um monte de exemplo aqui, mas eu evitei pensar em passar exemplo para os irmãos para que a gente não fique incomodado, então alguém pense, o pastor trouxe uma mensagem só para mim. Não é isso a intenção. Mas eu gostaria que você pensasse que atitudes você tem tomado, que a princípio é inocente, não tem nada de errado, mas que se você não tomar cuidado, com o tempo será a sua perdição. Você já pensou nisso? Coisas que talvez você faz e que ninguém vai te recriminar porque não é coisa errada. Mas aqueles passos que você está dando agora começa a te levar a erros. E lá na frente você não vai conseguir mais retornar na sua vida e vai ser a sua perdição. Não é necessário tomar uma atitude já agora, drástica agora. Por que eu estou dizendo isso? Não era errado vender animais na entrada do templo, na área dos gentios, não era errado. A ideia era até boa. Não era errado colocar cambistas para trocar a moeda, não era, a ideia era boa. Ia facilitar o povo. Mas uma ideia boa foi começando a ser ruim. Ser a ruína do templo, a destruição do templo. Uma ideia boa foi com o tempo criando covil de ladrões e salteadores. Por isso a atitude extrema de Jesus. É necessário você olhar a sua vida e olhar se você não está no caminho da ruína. E já tomar uma atitude extrema, sair chutando tudo. É necessário. Para o bem da sua vida, para o bem das nossas vidas. Porque vai chegar um momento que você não vai poder mais votar. Aí é tarde. Então, enquanto é tempo, tome atitude extrema. Peça para Jesus entrar e chutar tudo que tiver errado na sua vida, antes que você se perca. Nas minhas pesquisas, eu achei um sermão de um norte-americano, que eu não sei o nome dele, não olhei o nome dele, talvez o erro meu foi esse. E eu meio que readaptei o esboço do sermão dele. Eu vou terminar com esse esboço aqui, a título de compartilhar. O tema do sermão dele é esse. O que acontece, mais ou menos esse, porque eu readaptei. O que acontece quando Jesus entra em nossas vidas? O que acontece? A primeira coisa, Jesus expulsa o mal. Jesus expulsa toda a corrupção e faz uma purificação. Versículo 12. A segunda coisa, Jesus nos convoca à oração ao clamor. Versículo 13. A terceira coisa, Jesus restaura a nossa alma e o nosso corpo, nos curando emocionalmente e muitas vezes fisicamente. Versículo 14. A quarta coisa, Jesus nos chama para louvor e adoração. Versículo 15. A quinta coisa, Jesus entra e verdadeiramente a felicidade toma conta de nossas vidas. Versículos 15 a 16. E a última coisa, quando Jesus entra na sua vida, nem todos ficarão felizes. Nem todos. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, nos dê sabedoria. Amém? Vou passar a palavra para o louvor, para os irmãos do louvor. Há 2 domingos, nós cantamos uma canção que falava de cura. E como essa canção acaba casando bem com esse final de culto.
As primeiras frases: me escuta quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. É uma outra linguagem para que Jesus entre no nosso coração e chute o balde, purifique, transforme, renove o nosso interior. Quero te convidar a se colocar em pé. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Nós cremos que tu és a vida. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que A cura para o nosso coração, a cura para a nossa vida, a cura para as nossas famílias, a cura para a nossa depressão, a cura para os nossos complexos de inferioridade. creio que tu és. Ele é a vida eterna. Ele é o Deus vivo que desceu do céu. Ele é o Deus presente, o Emmanuel, o Deus que se relaciona conosco, o Deus que ouve a nossa oração, o nosso clamor. Nós precisamos dele. Creio que tu és a Cura o nosso coração. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Deus. Nós cremos, Deus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso
mão sobre o teu coração. Senhor, é nesse lugar que nós queremos transformação e mudança. É nesse lugar que várias e várias vezes há confusões na nossa vida. É nesse lugar que nós várias vezes guardamos tranqueiras, lixos, coisas que não deveriam estar aí. É nesse lugar que várias vezes nós guardamos corrupções na nossa vida. E a nossa oração nesse momento é: cura-nos, Senhor, cura o teu povo, cura aqueles que nesse momento se colocam diante do Senhor com uma fé inabalável e com a convicção de que o Senhor nos ouve. Sara-nos, Deus, renova o nosso coração para que possamos orar, adorar, sermos missionais, para que possamos amar o próximo como nós mesmos, para que possamos plenamente refletir a vida de Cristo nas nossas famílias, nos nossos lares, nas nossas casas. Irmãos que estão aqui, aponta o seu braço, a sua mão em direção à sua casa, em direção ao seu lar. Ó Deus, abençoa os nossos lares, as nossas casas. Os nossos lares são templos do Senhor. Que o Senhor se faça presente nos nossos lares, nas nossas famílias, quebrando todo engano, quebrando todo medo, quebrando toda dor, quebrando toda desavença, quebrando divórcios, quebrando rebeldias entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos com irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, que os nossos lares sejam abençoados pelo Senhor, porque nós cremos que o Senhor é a cura. Portanto, cura no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a cantar uma última vez, que nós cremos que Ele é a cura. Só que bem forte, o mais forte que você puder, tá bom? Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Dois. Queridos e amados irmãos, nós queremos encerrar esse culto. Você que já fez, né, a forma de pegar água, é um gesto muito significativo, né, porque você está tomando água e você está pegando de Deus para a sua vida, né? E nesse gesto a gente menciona a bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre você, hoje e sempre, amém? Traga ao seu coração, receba na sua vida, em nome de Jesus, amém? Está encerrado o nosso culto.